E aí, sabe aquela sensação universal de quando a gente entrega uma prova super difícil? Ah, adrenalina caindo, né? Exato. Aquela adrenalina baixando, o corpo esfriando, e aí fica só aquela ansiedade gigante esperando pelas respostas corretas. É um vazio tenso. A pessoa fica só atualizando a página da banca. Pois é. E a missão do nosso mergulho profundo de hoje é justamente dissecar as informações que acabaram de sair, esse cenário pós-prova do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, a CESA-PR. E vale destacar logo de cara para quem nos acompanha que o nosso foco aqui é 100% em cima dos dados reais, tá? Com certeza, nada de achismos. Nenhuma suposição. Toda a nossa conversa de hoje vai se apoiar estritamente no documento oficial informativo que foi divulgado, aquele publicado no dia 31 de março de 2026, assinado pela Priscila Pereira. Isso aí. Então, certo, vamos desempacotar isso, porque assim, numa primeira olhada rápida, o documento parece só uma burocracia, né? Aham. Uma lista fria. Tipo, são apenas datas, números, umas tabelas chatas, mas quando a gente coloca uma lente de aumento ali, as coisas mudam de figura. Completamente. Um edital não é só um conjunto de regras. Se a gente souber ler, ele é um mapa da saúde pública. O mapa de como o Estado seleciona quem vai cuidar da gente. E olha, a primeira grande pista desse mapa é a linha do tempo que eles montaram. É uma corrida contra o relógio. É verdade. A cronologia de um concurso público costuma ditar o ritmo do coração de quem presta a prova, né? Nossa, nem me fale. Vamos recapitular aqui. A prova objetiva rolou no domingo, dia 29 de março de 2026. Certo. O dia D. Aí o candidato vai para casa, tenta dormir, e apenas 2 dias depois, na terça-feira, dia 31 de março, os gabarites preliminares já estão lá, liberados no site da Fundação Fafipa. Uma velocidade até surpreendente para a administração pública. Super rápido. Só que aí veio o pulo do gato. O prazo para entrar com recurso contra esse gabarito no site da Fafipa é absurdamente apertado. Bem restrito. Eles deram apenas os dias 31 de março e 1º de abril. Acabou. Ou seja, eu costumo fazer uma analogia aqui que é tipo uma triagem de pronto-socorro. Como assim? Sabe a triagem que você tem que bater o olho e agir rápido? O candidato precisa ter um olho clínico, ler o gabarito e se identificar uma, digamos, fratura na questão oficial, tem que agir na hora. São 48 horas para fundamentar tudo. Se conectarmos isso com o cenário geral, faz todo sentido. Bancas como a Fafipa não fazem isso por acaso. Mas não é só para acelerar o processo. Também. Mas esses prazos curtos funcionam como um filtro. Eles testam não só se a pessoa sabe a matéria, mas a atenção dela, o engajamento administrativo. Tipo, separar quem está realmente afim da vaga de quem só foi lá fazer a prova por fazer? Exatamente. A banca filtra quem realmente está acompanhando o processo de perto, quem tem a agilidade de ler uma bibliografia médica e protocolar um recurso em 2 dias. Caramba. Porque olha só, o resultado preliminar e o parecer desses recursos já saem logo ali na frente no dia 5 de maio de 2026. É tudo muito encadeado. É um teste de estresse antes mesmo de o cara pisar no hospital. Mas aí eu te pergunto, com toda essa pressa, correndo contra o tempo, o que é que está em jogo? O que o Paraná está oferecendo para fazer a galera suar tanto? Aí a gente entra no perfil das vagas. E os números do documento são bem específicos. Sim, eu anotei aqui. O concurso está oferecendo um total de 84 vagas para médicos. Um número expressivo. E o salário inicial estipulado no documento é de R$ 7.616,88. E aí entra o detalhe principal da carga horária, né? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Esse valor não é para trabalhar a semana toda em período integral. São 20 horas semanais. Meio período. Exato, 20 horinhas. É um atrativo gigantesco, não é? Porque, pensa bem, isso muda totalmente o perfil do profissional que vai se interessar pelo concurso. Muda demais. Quando o Estado pede 20 horas, ele está dando um recado muito claro. Ele sabe que o médico, principalmente os mais experientes, não vai largar o consultório particular dele. Pois é, o cara tem a clínica dele, atende no privado. E com 20 horas, o profissional consegue manter o vínculo com o Estado,
ter a estabilidade do concurso, mas ainda operar a própria clínica ou ter outro vínculo na rede privada na outra metade da semana. É um ganha-ganha. O Estado consegue atrair um talento que jamais toparia trabalhar 40 horas exclusivas por esse salário, e o médico ganha uma base sólida. Mas e as especialidades? Porque não são 84 vagas abertas para qualquer médico, certo? De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é o recorte que a César fez. Eles delimitaram 4 frentes: E quais são? médico generalista, médico hematologista, médico do trabalho e médico psiquiatra. É uma mistura curiosa, né? Porque parece meio aleatório à primeira vista. Mas não é. Se a gente analisar bem a lista, essa busca simultânea por esses 4 perfis mostra uma tentativa muito estruturada de cobrir toda a malha de necessidades do Estado. Como se fossem os pilares de uma casa. Isso. O generalista é a base de tudo, a atenção primária. É o profissional que está no posto, que resolve o problema antes de virar uma bola de neve. Faz sentido, é a porta de entrada. Mas aí eles pulam direto pro hematologista. Pois é, que cuida do sangue é a alta complexidade. Doenças graves, gestão de hemocentros. Você não tem uma rede hospitalar cirúrgica funcionando sem banco de sangue e sem hemato. Certo. E aí entram as outras duas que me chamaram muito a atenção. Psiquiatria e medicina do trabalho. A psiquiatria é um reflexo claro da nossa época, né? A saúde mental virou uma frente crucial na saúde pública, a demanda nos ambulatórios explodiu. Verdade. Mas e o médico do trabalho? A gente costuma pensar em médico do trabalho em empresa, fábrica, assinando atestado demissional, sabe? Para que o Estado quer tanto médico do trabalho? Pensa no tamanho do estado do Paraná como empregador. Nossa, é verdade. São milhares e milhares de servidores públicos, professores, policiais, os próprios médicos. O médico do trabalho cuida da saúde ocupacional da própria máquina pública. Ele que avalia licenças, previne doenças laborais. É o Estado cuidando de quem faz o Estado funcionar. Caramba, que sacada! É uma engenharia de recursos humanos super complexa. Eles cobrem a base, o sangue, a mente e o próprio funcionário. É um raio-x das deficiências da rede. Mas para chegar lá e sentar nessa cadeira de 20 horas, tem que passar pela prova. E a anatomia dessa prova, nossa, é aí que o bicho pega. A estrutura das 60 questões. Sim. O documento destrincha isso. A prova teve 60 questões de múltipla escolha, padrão. 5 alternativas, uma só correta. O formato clássico. Clássico. Mas a divisão dessas questões, vamos lá. São 30 questões de conhecimentos específicos. Que é a parte de medicina propriamente dita. Exato. Mas repara na provocação matemática aqui. 30 questões de medicina dá exatamente 50% da prova. O que significa que os outros 50% da prova não tem nada a ver com saber receitar remédio ou diagnosticar doença. Isso levanta uma questão importante sobre o que o Estado espera desse servidor. Porque olha o resto da lista. 8 de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico e, segura essa, 17 questões de noções de direito e legislação do SUS. 17 questões de lei. É um peso colossal. É quase 1/3 da prova só para saber burocracia do SUS. Por que o Estado cobra tanto isso de um médico que vai estar lá, sei lá, no ambulatório atendendo gente doente? Porque o Estado não quer só alguém que saiba fazer um diagnóstico clínico perfeito. A medicina é só metade do trabalho no setor público. Como assim? Imagina que você tem um médico brilhante. Ele diagnostica um surto de uma doença infecciosa rara no posto de saúde. Ok, salvou o paciente. Salvou. Mas, se ele não conhecer a legislação do SUS, não souber como preencher e para onde enviar a notificação compulsória daquela doença, o sistema cega. Ah, entendi. A prefeitura nem fica sabendo que teve o caso. Exatamente. E aí o surto se espalha. O profissional precisa entender a engrenagem burocrática, legal e administrativa da saúde pública brasileira. É quase como se ele precisasse ser um diplomata do SUS, né? Um diplomata, um gestor. Ele tem que saber como pedir um exame de alto custo, conhecer a hierarquia, entender que a saúde funciona em rede. Sem a lei, o sistema trava. Faz todo sentido, mas mesmo assim é um desafio e tanto, sabe? O cara passa anos estudando anatomia, farmacologia e, de repente, tem que dominar direito administrativo, decifrar questões de raciocínio lógico e ainda garantir a gramática no português.
É uma carga de estudo bem pesada para conciliar. Muito pesada. E falando em dar conta de um edital tão complexo e de uma prova tão dividida, vale dar um recado importante. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exatamente. Uma ferramenta assim faz diferença na hora de enfrentar esses gargalos do edital. E vale ressaltar para quem nos escuta que todos esses dados absurdamente detalhados que estamos esmiuçando hoje, a carga horária, as questões, tudo é baseado unicamente no documento oficial deste concurso, publicado pela Priscila Pereira em 31 de março. Só para deixar tudo bem claro, a gente leu o mapa original. E, para não perder o fio da meada, vamos fazer uma recapitulação rápida da nossa missão aqui hoje. Vamos lá! O sinal de alerta máximo, no curto prazo, é o site da Fundação Fafipa. Os candidatos tiveram apenas até o dia 1º de abril para a interposição dos recursos contra os gabaritos preliminares. Aquela janela de 48 horas que a gente comentou. Isso. A triagem. Passando esse susto, o foco total agora vira para o dia 5 de maio de 2026. Que é quando o jogo começa a se definir de verdade. É a data dos resultados preliminares e dos pareceres dos recursos. E o mais importante, a consciência de que disputar uma dessas 84 vagas não é só mostrar que é bom de clínica. Exige ser um profissional de saúde plural, que topa as 20 horas e encara a burocracia do Estado de frente. Um profissional completo. Então, para a gente fechar, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, acho que deixa uma reflexão duradoura para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Se os concursos públicos de alto nível no Brasil hoje exigem que metade do conhecimento de um médico seja em leis, raciocínio lógico e português, como isso molda o atendimento que a população recebe lá na ponta? Profundo isso. Será que o médico do futuro no serviço público está sendo forçado a se tornar tanto um gestor de leis e regras de lógica quanto um curador de corpos? O cara tem que tratar a doença do paciente e, ao mesmo tempo, tratar a papelada do sistema. Pois é. É uma reflexão importante para levarmos conosco após o término desta nossa análise de hoje. Será que a gente está perdendo um pouco da essência médica em prol da eficiência burocrática? Ou será que as duas coisas são, no fundo, inseparáveis para o SUS funcionar? Que pergunta, hein? Fica aí o questionamento para a galera pensar em casa. Com certeza. Valeu demais por quem acompanhou a gente em mais essa análise. A gente continua de olho nos documentos. Um abraço e até a próxima.